Pronto, vamos lá. Vamos começar a live de hoje. Boa noite, gente. Ai, eu fico feliz de ver vocês aqui chegando. Miriam, Paula, Marta, Nega, Aline. Deixa eu ver aqui no Instagram, aqui no YouTube também tem a Flávia. Nossa, gente, que legal. Vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje à noite. A Márcia também está entrando aqui. Sejam bem-vindas. Vamos começar a nossa live de hoje. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito curioso, né? Quem vê assim, fala assim, poxa, Lena, que tema é esse? Tolerância com os erros sexuais do adolescente? Isso existe? É sobre isso que nós vamos conversar hoje à noite. Sobre como é que a gente lida com esses erros dos nossos adolescentes. Como é que a gente lida, né, com as divergências? Como é que a gente está lidando? Oi, Neide, olá, sou da Bahia. Bem-vinda, Neide, bem-vinda. Como é que a gente lida com essas situações que são situações que a gente não concorda? Foi por isso que eu trouxe essa live de hoje, esse assunto, né, para essa live de hoje, porque nesse meu evento, né, que já começou ontem, aliás, começou ontem meu evento, Semana Sexualidade se Aprende em Casa, que, aliás, quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo para vocês se inscreverem. Quem tiver aí no Instagram, vai aí na minha bio, tem um link que te leva direto para a página de inscrição. E quem estiver aqui no Facebook, no YouTube, o Tiago já coloca aqui o link para quem quiser se inscrever, que ainda não se inscreveu. E eu abri, né, os meus grupos de WhatsApp. Na sexta-feira passada eu abri para a gente conversar um pouco, né? Eu tenho um contato mais direto com quem já tinha se inscrito nesse evento. E uma das coisas que veio com bastante frequência foi exatamente essa dificuldade das mães em poder lidar com situações que são situações que não eram presentes, né, quando vocês eram adolescentes, e que a mãe discorda, que a mãe não como é que diz, não comunga, né, dessa mesma ideia. Então, como lidar com essas situações que a gente diverge, com situações que a gente muitas vezes acredita que é um erro? Como é que a gente lida com essa situação com os nossos meninos e as nossas meninas nesse momento, né, principalmente que eles estão entrando na puberdade? Então, uma das questões, inclusive, né, que foi trazida pelas mães, foi exatamente com essa novidade, né? Foram comentários dizendo que, sabe, estava muito comum suas filhas dizerem que eram bissexuais, né, por exemplo, e elas não saberem como lidar com todos esses interesses sexuais que os filhos lhe estão apresentando nesse momento, com a banalização do sexo, segundo ela, né, e com esse modismo da bissexualidade que faz com que elas muitas vezes, sabe, não concordem com essa abertura, né, de experiências sexuais que existem hoje na vida dos nossos adolescentes. Então, os nossos adolescentes hoje vivem uma circunstância, vivem um momento de vida que é um momento de vida muito diferente daqueles que as suas mães viveram. Como foi muito diferente para mim o momento que meus filhos estiveram na adolescência. Então, na minha época, o que seria o equivalente à grande novidade que aconteceu na adolescência de vocês, foi a questão do ficar. Então, na minha época, a gente não ficava. Eu brinco que assim, só tinha um momento, né, da vida da gente que a gente ficava. Era no carnaval. Então, no carnaval, então ninguém namorava, né, porque no carnaval ninguém queria saber de namorar, e a gente só ia saber se estava namorando ou não na quarta-feira de cinzas. Então, se na quarta-feira de cinzas aquele garoto nos procurasse, né, então o namoro estava selado. Caso contrário, era só uma ficada de carnaval. Era o único momento na minha época que a gente de fato ficava. Senão, a gente
teria, né, que namorar para poder beijar, para poder abraçar, para poder ter papos mais aprofundados, né? Tudo isso. Então, na geração de vocês, o ficar já foi uma grande transformação nessa nossa ótica, né, de ver o comportamento sexual dos adolescentes. E hoje, a gente vê os nossos adolescentes vivendo um mundo ainda com muito mais liberdade, um mundo com muito mais conhecimento, um mundo com muito mais possibilidades de experimentação. E como é que a gente lida com todas essas situações, né, com os nossos adolescentes? Flávia, com quantos anos isso? Com quantos anos, exatamente o que, Flávia? Que a menina falou que as filhas falam que são bissexuais, é isso que você quer saber? Bem-vinda, Marisa. Sim, Marisa, é uma live muito interessante que nós vamos ter hoje, porque nós vamos falar sobre como que a gente lida com essas nossas diferenças. Então, uma coisa é quando a gente concorda. Então, quando a gente está lidando com alguém, com uma pessoa que tem o mesmo pensamento que a gente, o meu carnaval, isso era na época que eu era adolescente. Se hoje eu tenho 66, já vou fazer 67, ou seja, isso foi há mais de 50 anos, né? Então tem bastante tempo, Flávia. E isso era na minha época, né? Então no carnaval, há 50 anos atrás, a gente já ficava, mas era só no carnaval e nem tinha essa conotação de ficar. Essa conotação de ficar, bem-vinda, Brunet. Essa conotação de ficar, isso veio quando vocês eram adolescentes, ou seja, há 30 anos atrás, 40 no máximo, né? Acho que 30 anos atrás, né? Quando vocês eram adolescentes. Então, veja. Então, essa situação foi a situação de confronto que a minha geração viveu com a de vocês, e a de vocês agora, com os filhos de vocês adolescentes, é essa liberdade ainda maior de viver experimentações na vida deles. E o acesso à internet, que hoje é um acesso, né, completamente facilitado à altura de um dedo, e os nossos meninos e as nossas meninas já estão aí, né, assistindo aquilo que eles quiserem, como eles quiserem, caso eles não tenham em casa uma certa vigilância e um certo controle daquilo que eles estão assistindo. Então, com isso, os nossos meninos e as nossas meninas constroem hoje um mundo muito diferente daquele mundo que vocês viveram como adolescentes. E como lidar diante dessa situação, né? Então, para isso, eu quero trazer aqui para vocês, né, uma definição. A Marisa colocou aqui: meu filho falou com 9 anos que é bissexual. Para mim não teve problema, porém para minha mãe é bem difícil para ela aceitar. E mais, não é, Marisa? A gente vai ver aqui nessa live que ele dizer é uma coisa, ele ser é outra. Então é isso que eu quero trazer aqui para a gente entender, dentro desse nosso papel, como é que a gente pode ajudar os nossos meninos e as nossas meninas a entenderem de fato aquilo que está acontecendo com eles. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, eu quero trazer uma definição do Marshall Rosenberg. O Marshall Rosenberg foi o criador daquela técnica de comunicação que se chama comunicação não violenta. E ele tem uma colocação dele que eu gosto muito, que é sobre autoridade, que na verdade é o que nós vivemos, né? Como mãe, nós temos uma autoridade sobre os nossos filhos. E como é que a gente lida entre essa nossa autoridade e aquilo que os nossos filhos fazem que não bate com aquilo que a gente gostaria que eles fizessem? Então, o Marshall, ele diz que quando a gente está numa posição de autoridade, o que a gente mais quer é que as pessoas, né, elas façam certas coisas que a gente gostaria que elas fizessem, mas que elas fizessem isso porque elas escolheram fazer aquilo, que a gente não tivesse que ficar ali mandando, que a gente não tivesse que, sabe, tipo, obrigar o outro a fazer alguma coisa. Porque elas elas fazerem porque elas escolheram, porque elas perceberam o valor de fazer aquilo.
Então, quando a gente consegue estar num momento de autoridade, que a gente lida com pessoas que têm esta consciência e que consegue olhar para situações e escolher fazer determinadas coisas, porque perceberam que aquilo era importante para a sua vida, é o melhor dos caminhos. Mas, muitas vezes, não é isso que acontece na nossa vida, principalmente na nossa vida como mãe e mais como mãe de adolescentes, garotos e garotas que estão entrando na puberdade, que estão começando a amadurecer, ou seja, que o seu cérebro está passando por um processo de amadurecimento, que as suas novas capacidades cognitivas e de aprendizagem, sabe, está ali começando, e às vezes uma coisa que parece tão clara para a gente que é adulta, para eles ainda não está tão claro assim. Então, muitas vezes, a gente vai ter confrontos de ideias, confrontos de opiniões, porque não bate aquilo que eles estão pensando com aquilo que a gente também pensa, né? E a gente, como pai, muitas vezes, o que a gente acredita é que a gente deve impor aos nossos filhos aquilo ou aquele aprendizado que a gente tem, porque a gente acha que é assim que a gente vai fazer com que eles se comportem de uma forma adequada. Então, o que a gente precisa, na verdade, né, é perceber que não é bem assim que a banda toca, como diz o outro, não é? A gente tem que perceber que o fato, né, da gente desejar que eles nos obedeçam não significa que eles vão nos obedecer, né? Pensar que o que eles desejam e o que eles pensam é exatamente aquilo que nós, como pais e como mães, desejamos que eles desejem e pensem. E que se eles não desejam e pensam é porque tem alguma coisa de errado. Não, não tem nada de errado, né? O que estava errado é a gente ter essa expectativa. Então, a gente não pode ter essa expectativa, porque, na verdade, ninguém pode fazer com que o outro faça o que a gente quer. O máximo que a gente consegue fazer é motivar o outro para fazer o que a gente quer. Então, é uma diferença muito grande entre a gente achar que o outro vai fazer aquilo que a gente quer só porque a gente quer e a gente conseguir utilizar um mecanismo que faça com que esse outro se motive para conversar com a gente sobre sexualidade, por exemplo, né? Então, esse é o grande X da história. E quando é que a gente consegue motivar o outro? A gente consegue motivar o outro quando a gente olha para este outro como a pessoa que ele é. Não porque ele é meu filho, não porque ela é minha mãe, não porque ele é meu pai. Não é com títulos, né, como ele diz. É através da humanidade, ou seja, da forma de a gente ver a pessoa que está na nossa frente. Que condições ela tem de entendimento, em que momento da vida ele se encontra, né, as coisas que estão interessando, ou seja, sabe, a gente desenhar essa situação em que ele está fazendo parte naquele momento. E olhar para o nosso filho, para a nossa filha, e não para aquela filha, aquele filho que eu tenho idealizado aqui na minha cabeça. E que eu achava que por ser meu filho, automaticamente já iria ter que pensar e fazer do jeito que eu penso e do jeito que eu gostaria que eles fizessem. Mas isso não é bem assim que acontece, né? Isso é uma conquista. E aí ele, inclusive, traz, né, um exemplo, uma história que eu achei muito interessante para a gente refletir aqui, né? Eu acho que o meu Instagram tá dando algum problema. Tá bem aí para vocês estão vindo bem no Instagram? Que ele traz para a gente refletir, que eu achei bastante interessante, né? Ele traz uma história que ele faz uns trabalhos com pais. E aí ele costuma fazer esse exercício exatamente para os pais perceberem como é que eles estão lidando, né, com essas situações aonde os filhos da gente têm comportamentos que são contrários àqueles que a gente gostaria que ele tivesse. Então, ele contando, né, que ele faz esses grupos
E ele costuma pegar esses grupos e dividir o grupo em 2 grupos. E esses 2 grupos, então, nesses 2 grupos, ele pega e conta para esses 2 grupos que eles, nesse momento, eles vão discutir como é que eles iriam conversar com uma pessoa que tinha pego algo emprestado deles, mas que não tinha devolvido. Só que, para um grupo, eles diziam que aquela pessoa tinha sido um vizinho. E para o outro grupo, eles diziam que aquela pessoa tinha sido o seu filho ou a sua filha. Só que um grupo não sabia que para cada grupo o personagem era diferente. Então, ele em seguida pedia para que eles descrevessem, né, como tinha sido essa colocação. E eles, então, tá travando, né? Gente, se estiver travando muito, vai para o YouTube e o Instagram e o Facebook, que eu acho que pelo YouTube e o Facebook tá melhor. É que como eu tô no meu apartamento em Maceió, daí aqui eu não tenho internet fixa, eu uso do meu celular e esse meu celular toda vez me apronta essa. Ele me deixa aqui travando no Instagram. Da outra vez foi a mesma coisa, eu vou ter que dar um jeito nisso. Mas vamos lá, que se tiver muito ruim aqui no Instagram, vai para o Facebook ou então para o YouTube, que no Facebook e no YouTube tá indo bem. Tá, acho que tá indo bem no Facebook e no YouTube. Boa noite, Sofia, boa noite, Aparecida, Lourdes, Damares, Leone, Andréia, gente, todo mundo seja bem-vindo. Beta, enfim, todos vocês que estão aí me acompanhando. Então, vamos lá. Então, voltando para a história do Marshall. Então, o Marshall colocou que ele fez, então, essa diferenciação. Para um grupo, ele colocou que era o vizinho que tinha pego alguma coisa emprestada e não tinha devolvido, e para o outro grupo, disse que era o filho ou a filha. E pede para que eles, então, descrevam como tinha sido o diálogo que eles tinham, né, que eles imaginavam fazer com essa pessoa que não devolveu o objeto que pegou emprestado. E depois que eles escrevem, ele faz um painel e coloca as duas versões desse diálogo, né? Tá travando no Instagram, mas no YouTube tá tranquilo. Então, quem puder ir para o YouTube ou Facebook, vai que lá tá melhor. No YouTube, Lena Vilela, e aí vocês caem no meu canal, lá vocês vão achar facilmente a live. Então, vejam, ele então pegou essa descrição que eles fizeram e colocou num painel. E pedia então para os grupos, para as pessoas dos grupos, para que eles lessem os depoimentos e depois dissessem qual daqueles depoimentos tinha mais compaixão, tinha uma comunicação que não era violenta, tinha um entendimento, né? Uma tolerância com aquele erro que aquela pessoa tinha feito. E assim, de uma forma quase que unânime, ele diz que todas as vezes que ele faz esse grupo, a descrição que tinha mais compaixão era a descrição para com o vizinho. Os grupos não sabiam, né? Eles achavam, eles só ficavam sabendo depois que eles liam e elegiam qual era daquelas descrições a descrição que tinha mais compaixão, a descrição que tinha mais tolerância. Então, eles sempre apontavam como sendo a descrição em relação ao vizinho e nunca a descrição em relação... Sim, Valderez, vai ficar gravada. Se a cópia aqui do Instagram ficar muito ruim, amanhã o meu suporte publica essa live de hoje gravada aqui, porque eu sempre gravo também aqui comigo, e ela publica sem travas, né? Ela mais limpinha, tá bom? Mas fica tranquila. E também lá no YouTube e no Facebook vai estar gravada.
Então as pessoas não sabiam, só depois era que eles elegiam, é que ele comunicava. E aí todo mundo ficava abismado, porque com o próprio filho, as descrições, os diálogos, eram diálogos muito mais duros, eram diálogos, né, sem compaixão, eram diálogos com muita violência, né? Então o vizinho já via, não sei se a gente fica com um pouco mais de cuidado, porque não é uma pessoa tão íntima, a gente acaba utilizando um pouco mais de gentileza, né? Tem um pouco mais de medo de ser rejeitada, não sei o que acontece. Eu só sei que com os nossos filhos, ou seja, pelo menos nesses grupos, esses pais com seus próprios filhos foram muito mais rígidos. Claro que a gente como mãe, como pai, a gente fica querendo, né, cuidar para que, sabe, eles não cometam deslizes, porque se cometerem deslizes, isso pode criar problema, né, na aprendizagem deles. Então a gente acaba indo com muita força, né? Alguém aqui já viveu alguma situação com seu filho ou com a sua filha que você percebe que você, sabe, foi dura demais, sabe, que não precisava tanto, né? Que a gente bota de castigo ou que a gente, sabe, faz eles viverem em determinadas privações, ou a gente fala de um jeito muito duro, ou a gente já julga, já menospreza, ou já diz que vai dar tudo errado na vida dele porque ele não cuidou disso, ou que ela, sabe, vai ser muito displicente porque uma coisa tão boba como aquela, ela já não fez direito, quanto mais quando for uma coisa maior. Alguém já fez esse tipo de comentário com seus filhos? Se fez, não precisa sofrer por isso. Isso todos nós fazemos, como vocês vão ver, né? Aliás, quem já assistiu ao vídeo da aula de hoje, né, que já foi bastante elogiado, nele eu já trago algumas coisas que bloqueiam, mas amanhã eu vou trazer exatamente essa temática, né, do porquê que essas coisas bloqueiam, né? Por quê? Como é que a gente cria essa segurança psicológica? Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, tá aí o link, ainda dá tempo, não é? Esse evento vai até domingo, então ainda dá tempo de quem não se inscreveu, se inscrever e assistir às aulas que já estão sendo publicadas. Ontem foi a primeira aula e amanhã vai entrar a segunda, que eu vou trazer exatamente questões ligadas a essa live que a gente está conversando hoje. Flávia colocou assim, a Carla também, mas termino pedindo desculpas. É verdade, a gente acaba quando a gente percebe, né, a gente acaba pedindo desculpas. Mas algumas vezes a gente não percebe. E mesmo quando a gente pede desculpas, o fato da gente entrar, né, tão pesado, às vezes, tão rigorosa com os nossos meninos, com as nossas meninas, nesse momento, principalmente, que eles estão vivendo essa entrada na puberdade, tudo para eles é tudo muito mais aumentado. Então, algumas coisas que até parece que a gente nem fez esses julgamentos todos, que a gente nem foi tão brava assim, que a gente nem pôs um castigo tão severo, para eles, tudo toma uma dimensão muito maior, né? E outras vezes essa dimensão acaba ficando uma coisa mais, como é que eu diria, mais distorcida. Então, veja, é importante que a gente tenha essa consciência na hora que a gente vai falar com os nossos meninos e as nossas meninas. Quando eu falo da gente ter tolerância, né, com eles, uma coisa, sem dúvida nenhuma, é imprescindível, né? A gente tem que estar preparado para suportar esses momentos que eles estão vivendo. Então, como eu disse, é um momento de muitas descobertas. Eles estão aprendendo a ser. Né? Como eu trago amanhã num dos vídeos, vou dar como é que chama? Um spoiler, né? Acho que é assim que chama. Ou seja, eles estão crescendo, a menina pisa no pé, sabe? O menino machuca o outro. Então, esse é um momento, eles estão aprendendo a ser menino, estão aprendendo a ser menina. Então, às vezes, ela como menina diz alguma coisa, ou dá a entender, sabe? Ela quer saber se ela já está despertando a atenção daquele garoto, e aí ela acaba tendo um tipo de
de comportamento que aos seus olhos parece um comportamento errado. E aí a gente chega julgando esse comportamento, né? Que é uma outra coisa que eu trago na aula de amanhã, essa questão dos nossos julgamentos. Gente, olha, não perdem a aula de amanhã, tá? A aula de amanhã tem um conteúdo que é fantástico. Modéstia à parte, eu caprichei nesse conteúdo que eu vou trazer para vocês amanhã. Então, quem está inscrito, não deixa de assistir. E quem não se inscreveu, se inscreve. Porque se você não assistir, você vai ficar muito triste depois, né? Se você souber de alguém que assistiu, o que tinha nesse conteúdo. Então, vejam, quando a gente não tem esse suporte, a gente não consegue ser tolerante. E aqui, o que eu estou chamando, né, de ser tolerante com os erros dos nossos filhos, não é fazer vista grossa nos erros deles. Não é passar a mão na cabeça. Não é dizer, ai filhinho, tudo bem, você errou, sabe, deixa pra lá. Não, não é isso que eu tô querendo trazer aqui para vocês. Pra gente, né, como eu falei, conquistar essa segurança psicológica, a gente deve tratar os erros dos nossos filhos com tolerância, sim, mas não com esse tipo de tolerância. Não é essa tolerância de que a gente deixa as coisas passar, mas sim a tolerância de transformar aquilo que ele aprendeu em uma aprendizagem. Gente, isso é a coisa mais rica que a gente pode fazer no nosso papel como mãe, né? como pai, como pessoas que lidam com os adolescentes. Se a gente pega um erro e a gente castiga, e a gente faz uma crítica muito severa, e a gente, lida com isso de um jeito muito drástico, o que vai acontecer é que o nosso menino ou nossa menina, numa segunda vez, né, porque eles não vão deixar de cometerem erros, ou de dizer coisas que a gente não concorda, ou de pensar coisas que são diferentes da gente. Isso faz parte do desenvolvimento deles, né? Então, o erro, né, já diz o ditado, o erro é humano. Nós, como seres humanos, principalmente quando estamos fazendo uma coisa pela primeira vez, existe uma tendência, né, da gente errar. Agora, se a gente consegue aprender com os nossos erros, a gente não erra mais sobre esse erro que a gente naquele momento errou. A gente pode errar por conta de outros erros, né, de outras situações, de outras circunstâncias, né? Mas se a gente consegue transformar esse erro, né, em um aprendizado, aí, gente, nós cumprimos com o nosso papel de educador, de educadora que somos. Então, esse é o nosso papel. Eu sei que cada erro, né, que os nossos meninos cometem, isso fere o nosso orgulho, isso deixa a gente decepcionada, deixa a gente triste, deixa a gente com expectativas completamente fora daquelas que a gente tinha imaginado para os nossos meninos e para as nossas meninas. Eu sei que isso mexe com o nosso orgulho de mãe. Mas olha, seja humilde. Perceba que você não tem esse controle e que seu filho ou sua filha errar, né? Claro, existem erros e erros. Existem aqueles erros que são, drásticos, que são mortais, que a gente não pode deixar de jeito nenhum eles cometerem, porque coloca eles em risco para algo que não tem volta. Agora, existem outros erros que não levou à morte, né? Que não foi drástico, que são erros que fazem parte do desenvolvimento do seu filho e da sua filha. Que eles vão precisar passar por esses erros para poder aprender como lidar com essas circunstâncias da vida. Então, é aquilo que eu trouxe na live a semana passada, né? São experiências dos nossos filhos que a gente precisa deixar eles viverem, mas com uma supervisão nossa e com uma orientação nossa. E aí a gente conseguir transformar esse erro, não em castigo e nem, ser dura demais e tal. Não, mas apontar o erro, ele saber que errou e trazer essa conversa para um patamar, né, que ele consiga aprender com isso. Essa é a condição
né, melhor da gente lidar com essa questão dos erros, né? Porque cada erro que a gente comete, ou cada erro que os nossos filhos cometem, a gente precisa começar a enxergar como uma oportunidade de aprendizagem. E aí vocês podem falar, Helena, como é que diz? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma um erro, né, um erro desse, por exemplo, ligado à sexualidade, como é que a gente transforma em aprendizagem? Né? A gente transforma um erro, uma diferença, um conceito que a gente não concorda em aprendizagem, quando a gente olha, e essa aprendizagem não é só para o lado dos nossos filhos não, hein? Essa aprendizagem é mútua. Tanto nesse erro você pode aprender, como o seu filho pode aprender. Então é a gente olhar para o fato. Esquece o teu filho nesse momento, né? Então aconteceu o erro. Então qual foi o fato? Qual foi o problema? O problema é que essa garota quer experimentar, transar, ficar tanto com menina quanto com menino. Ela diz que ela é bissexual e que ela pode ficar tanto com um quanto com o outro. Então o problema é ela, né, querer experimentar, achar que já é bissexual, que ela é bissexual e querer experimentar ter esse tipo de experiência. E aí a gente pode, diante desse problema, identificar uma outra pergunta, né? Qual situação que a gente quer estudar? Qual é de fato, né, ali a situação que a gente quer botar foco, que a gente acha que não vale a pena acontecer? Então, por exemplo, se é o que a gente precisa estudar, é possível uma menina aos 12 anos saber se ela é bissexual? Então, se a gente bota o foco no querer aprender, no ter curiosidade sobre aquele fato que aconteceu, a gente consegue aprender e ensinar aos nossos filhos, né? E uma vez que a gente aprendeu e que a gente, né, consegue identificar isso, a gente vai buscar junto com eles também qual foi a causa, né? Por quê? O que aconteceu, né, que ela está enxergando essa situação, por exemplo? O que aconteceu que essa garota está achando que ela é bissexual? Por quê que ela acha que ela é bissexual? Então vamos investigar a causa. A outra pergunta que a gente precisa fazer é o que desencadeou esse problema? Então a gente vai fundo nessas histórias que amanhã, na aula de amanhã, vocês vão entender muito melhor por que disso tudo, né? Como que isso tudo entra dentro da abordagem do meu método Papo Firme e vocês vão entender melhor como tudo isso contribui para a formação dessa segurança psicológica. Porque a partir daí que a gente então vai ter insumos, a gente vai ter conteúdo para poder conversar com a nossa menina, nosso menino e fazer o quê? Uma negociação que eu chamo de negociação compartilhada. Não adianta nada, não é? Você chegar com um discurso pronto, botando começo, meio e fim, como quem assistiu a aula de hoje já viu que esse não é o melhor caminho, não é? Nessa aula, na primeira aula, eu trago exatamente essa postura como sendo um dos erros que a gente comete na hora de conversar com os nossos meninos e as nossas meninas, né, sobre sexualidade. E isso não vai fazer com que o seu filho ou a sua filha aprenda com você sobre sexualidade, sobre aquela situação que você julga que não é pertinente ou que não é adequado. Então, nesse sentido, o que é que a gente tem que fazer? Fazer essa negociação compartilhada, tá? E aí eu vou deixar aqui, né, uma pulguinha atrás da orelha de vocês para vocês entenderem como que é essa negociação compartilhada, que eu vou comentar sobre ela na aula de amanhã. Então, eu não quero estragar o conteúdo da aula de amanhã, eu só quero botar aqui, um aperitivo para vocês amanhã ir atrás, né, desse conhecimento, né? Então, fazer essa negociação compartilhada, porque a negociação compartilhada, ou seja, que o seu filho ou a sua filha participa dela, é uma negociação que tanto você quanto ele terão, né, mais condições de cumprir com essa negociação que é feita. Então, veja, gente, percebe a diferença de você passar a mão na cabeça de um erro e de você transformar um erro em aprendizagem?
Essa é o grande trunfo que a gente tem nas nossas mãos como educador. É a gente conseguir fazer essa transformação de algo que ele vai de fato aprender, usar para a vida deles e pôr em prática. Não é uma questão dele só obedecer, não é? Então, se vocês quiserem comentar, comentem aí, façam os comentários de vocês. Quem viveu algo parecido, pode colocar aqui nos comentários. Sei que no Instagram tá um pouco ruim, todo mundo saiu do Instagram, veio aqui para o YouTube, para o Facebook. Vamos lá, vamos comentar aqui para a gente poder aproveitar esses minutinhos que ainda restam para a gente conversar. Enquanto vocês não trazem os seus comentários, eu vou contar então a história de uma mãe que ela acabou fazendo, né, o Papo Firme. Ela fez o meu curso, né, o do Papo Firme, ela aprendeu a utilizar o meu método, né, Papo Firme, porque exatamente a filha dela, aos 12 anos, tinha dito para ela que ela era bissexual. E essa mãe, né, ficou empolvorosa, sem saber como conversar com a sua filha. E mais, a sua filha já queria estampar no Instagram, no YouTube, a bandeira do LGBTQI+, para mostrar para todo mundo que ela fazia parte dessa tribo. Então, ela ficou em pânico, né? Sem saber como que ela podia ajudar essa filha. E logo no primeiro momento, ela fez um comentário com a filha, que foi um comentário, quer dizer, uma reação, né? Aquela reação de quando a gente não está preparada para lidar com essas situações que os nossos filhos estão trazendo. Então, aquela reação que foi severa, foi uma reação que não foi legal, e a sua filha, então, se trancou, como é que diz? Se fechou e não quis saber mais de conversar com ela a esse respeito. Então, ela ficou preocupada e foi quando ela resolveu, né, me achou e resolveu fazer o Papo Firme. No Papo Firme, ela aprendeu como é que se dá o desenvolvimento nessa identidade sexual. Como é que se dá esse desenvolvimento nessa passagem entre a gente não estar interessado em ninguém até de fato estar pronto e desejando alguém na nossa vida. E a partir desse conhecimento, ela pôde entender o que estava se passando com a filha e conversar com essa filha através, né, dos sentimentos da filha, do que a filha estava entendendo, ou seja, fazendo essas perguntas que eu trouxe aqui para vocês sobre o fato, né, e sobre a causa, e depois compondo uma negociação com ela a partir daquilo que elas foram aprendendo juntas. Então veja a riqueza que é um diálogo e uma conversa com a nossa adolescente, né, ou com o nosso adolescente. Ah, não, ele é muito novinho, só tem 10 anos, só tem 11 anos. Não, eles estão vivenciando momentos que você pode se surpreender e trazer um conhecimento para vocês que vocês vão, sabe, absorver junto com eles, vocês vão digerir, analisar juntos e chegar a conclusões juntos. E isso enriquece o relacionamento e a segurança. A segurança de saber, poxa, minha mãe aguenta, minha mãe suporta conversar comigo sobre isso, né? Ansiosa pela aula de amanhã? Ai, Silene, que legal. A aula de amanhã estará disponível de que horas? A partir das 8 horas, Silene, a aula de amanhã já vai estar disponível, né? Então vai estar liberada aí para vocês amanhã. Quem já está inscrito vai receber esse link através do e-mail, através dos grupos de WhatsApp, do Telegram, enfim, onde vocês estão inscritas, vocês vão receber o link. Esse link é só para as pessoas que se inscreveram. Quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever. É só entrar nesse link que está no Instagram, entra nesse link que está na minha bio. E quem está no Facebook e no YouTube, entra nesse link aí que o Tiago já publicou algumas vezes, né, para vocês se inscreverem. Então dá tempo ainda, o evento vai até domingo, então até domingo dá para vocês assistirem as 3 aulas que fazem parte desse evento, Semana Sexualidade se Aprende em Casa. Então veja, essa mãe conseguiu, não é, através desse conhecimento, por isso, gente, que eu tô aqui o tempo todo batendo nessa tecla e trazendo informações para vocês, porque eu acredito mesmo, né,
que com conhecimento a gente consegue ter uma abordagem, com conhecimento a gente pode ajudar melhor, não só a gente a entender o que está acontecendo nesse momento, nessa realidade que a gente vive hoje, como também entender o que está acontecendo com os nossos filhos. E aí a gente poder trocar, né? Trocar o seu conhecimento com o dele e ir buscar novos, e daí sair um novo conhecimento dessa conversa, ou seja, uma aprendizagem dessa conversa. Então essa que é, né, a ideia, essa que é o grande realização da gente como mãe, não é? Aliás, na primeira aula tem um depoimento da minha filha que ela fez na live e que é uma das coisas que eu mais me orgulho, é de ter conseguido trazer esse conhecimento e poder conviver com os meus filhos, fazendo uma abordagem que eles não tinham medo de conversar comigo, que eles não ficavam inseguros para conversar, eles sabiam que podiam contar comigo. Então quem ainda não assistiu a primeira aula, vai lá, assiste, que tem um depoimento emocionante da minha filha, que comprova tudo isso que eu estou aqui trazendo para vocês, né? Colocando para vocês. A Flávia colocou, minha filha tem 14 anos e 6 meses e está de paquerinha com um mocinho. Que linda. Ai, que bom. E agora, Flávia, vamos ver como é que você lida com essa paquerinha, né? Essa paquerinha é um momento muito importante para ela. E que bom que você está acompanhando, não é? Isso daí mostra que ela tem confiança em você, que ela consegue trazer para você as informações. Então, quando a gente tem essa abertura, fica muito mais fácil da gente se comunicar com as nossas meninas, da gente se comunicar com os meninos, da gente saber o que é que eles estão pensando, do que eles precisam, e não a gente travar, né, uma reação dessa que só coloca medo, uma reação que só faz com que eles não se sintam seguros para conversar com a gente sobre sexualidade. Então eu vejo muitas vezes a gente dizer, meu filho não quer falar comigo sobre sexualidade. Lena, o que é que eu faço para poder meu filho conversar? Me dê uma dica de como é que eu abro essa conversa. Gente, a dica está dada. São 3 aulas que eu fiz para vocês, explicando tintim por tintim de como é que a gente faz tudo isso para conseguir conversar com os nossos filhos, mesmo que eles digam que eles não querem falar sobre isso, que eles já sabem de tudo, ou que aquilo que a gente vai dizer não interessa para eles. Não, a gente tem sim, né, que é um dos assuntos que eu trago para vocês na aula de hoje, na primeira aula, né, a gente tem sim que, sabe, superar esse não dos nossos meninos e das nossas meninas, e vocês vão ver nessas aulas todo o conteúdo que eu trago que vai poder ajudar vocês exatamente a fazer isso. Então, às vezes, vocês me perguntam aqui, achando que é uma resposta simples, eu dar uma dica e dizer, né, Helena, como é que eu faço isso? É como, sabe, como é que eu chego na rua Olavo Bilac, por exemplo? Aí tem ali um caminho concreto, fácil, que a gente vai lá e ensina. Mas falar com os filhos sobre sexualidade não é uma resposta tão simples assim. Por isso que eu fiz, né, esse evento, e por isso que eu tenho um método específico para isso. Então, nesse evento, eu trago para vocês já um conteúdo bastante rico para a gente entender de que forma se compõe essa realidade, né? Esse diálogo que a gente precisa ter com os nossos meninos e com as nossas meninas. Então, gente, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, porque a resposta para essa pergunta que vocês me fazem em todas as aulas que eu faço aqui, tá lá nesse evento Sexualidade se Aprende em Casa. Então, se inscrevam, dá tempo ainda, só vai até domingo, só fiquem ligados nisso. Então, quem está se inscrevendo hoje, já maratona, né, a aula de ontem e a de amanhã, para poder amanhã assistir a de amanhã, e aí vocês não vão acumulando, porque quando a gente acumula, acaba não dando tempo e a gente acaba perdendo conteúdos que são muito importantes para vocês. A Bárbara colocou aqui, Kailene, eu percebi que minhas filhas já comentavam coisas que ouviam na escola. Com 9 anos, comprei um livro para crianças que fala sobre reprodução e li para elas. Foi maravilhoso.
Boa dica, Bárbara. Ah, porque a Kailane tinha colocado aqui. Como falar sobre sexo, como iniciar. Essa é uma dica. Esse é um começo, né? Você usar um livro como instrumento, como também tem, por exemplo, um e-book, né, que eu distribuo aqui gratuitamente com vocês, sobre essas transformações da puberdade, que ajudam bastante a gente a iniciar essa conversa. Mas a conversa sobre sexualidade não é única e nem é só um tema, né? Como vocês vão ver nessas aulas que eu trago para vocês nesse evento. O livro, sim, ajuda a abrir essa conversa, né? É um bom começo, mas a gente vai precisar, ao longo da vida dos nossos filhos, ao longo da sua adolescência, de muito mais. Ah, podemos ter outros livros? Podemos ter outros livros, mas se você quiser uma coisa mais mastigada, definida, específica, já encaminhada para vocês para fazer isso, vai lá no evento, se inscreve e assiste às aulas que eu programei para vocês, que eu elaborei, gravei para vocês de uma forma com bastante carinho, né? E que eu espero que seja de bom proveito, né? Como já tem sido para algumas das pessoas que já assistiram, né? Muitas delas que já assistiram, né? Então vai lá, tá bom? Não sei sobre o que falar para iniciar. Kailane, a gente precisa ter esse conhecimento, mas uma das coisas é, primeiro, né, saber quais são os temas que são imprescindíveis a sua filha saber, que é isso que eu trago nessas aulas também. Né? Quais são temas que a gente não pode deixar de conversar com os nossos meninos e as nossas meninas. E tem aqueles outros temas que são da curiosidade deles. São temas que eles querem saber, porque eles já ouviram falar, porque eles trazem, e aí e fica mais fácil dessa conversa, né? Outros a gente vê, ou seja, tem 9 anos, está começando, né, a entrar na puberdade, que coisas que interessam para essa menina que está começando a entrar na puberdade. Então tem vários filmes, várias séries, eu trouxe para vocês aqui aquela série, né, do Red, Crescer é uma Fera, que traz uma série de conteúdo sobre esse momento de crescimento, que a gente pode ir comentando, trazendo dando umas deixas, né, para começar a introduzir esse assunto com elas. Ou contar como era que você era quando você tinha essa idade. Enfim, tudo isso eu trago para vocês de uma forma mais, não assim solta, né, como eu estou colocando aqui, mas de uma forma mais sistematizada, mais organizada, para vocês poderem ter esse conteúdo, terem essas informações de uma forma mais didática, para ajudar de fato vocês a lidarem com essas circunstâncias aí dos seus filhos, né? Nessa entrada aí para a puberdade. Muito bem, gente, estamos chegando aos finalmente da minha live, finzinho da minha live. A Silene colocou aqui, aí a Bárbara, por isso estou aqui. A Bárbara está no lugar certo com você, Kailane, estão todos no lugar certo, né? E na hora certa, né? Que é a hora desse evento que eu estou fazendo, Sexualidade se Aprende em Casa. Conheci a Lena há poucos dias e só gratidão. Ela tem uma abordagem muito oportuna para nós pais de adolescentes. A entrega dela é de uma forma clara e respeitosa. Ai, que bom, Selene. Eu tenho muito cuidado mesmo. É uma grande preocupação minha. Não quero agredir ninguém, nem quero violar e nem invadir, né, os valores e expectativas de cada um. O que eu quero trazer nesse trabalho para vocês é exatamente um conhecimento para que vocês, de acordo, né, com seus valores, suas expectativas, vocês possam tomar decisões, vocês possam ter encaminhamentos, vocês possam, de fato, contribuir para ter um diálogo que acrescenta a vida do seu adolescente e não que cria conflitos. É isso que a gente precisa entender, que nesse momento a gente acrescentar na vida dos nossos filhos e não trombar com eles, porque trombar não vai levar a nada, né? A gente só vai criar desavenças, afastamento, tristeza, angústia, coisas que a gente não quer viver. Mas a adolescência não precisa ser sofrida, a adolescência não precisa ser desse jeito. Mas para isso a gente tem que se preparar. E para isso eu estou aqui com vocês, né? Nessa noite
abrindo mais, quer dizer, colocando mais uma live para instigar vocês a irem em busca desse conhecimento lá no meu evento Sexualidade se Aprende em Casa. Então vão lá, se inscreve quem ainda não se inscreveu. A Elaine colocou, obrigada por dividir esse conhecimento conosco. A Ludmila, estou aprendendo a diferença de sexo e sexualidade. Obrigada, Lena. Que bom, Ludmila, que bom, Elaine, que bom. Gente, eu fico muito feliz de saber que vocês estão aproveitando e que todo esse conteúdo que eu estou trazendo, todo esse evento está trazendo para vocês uma outra visão, né? E todo esse trabalho que eu faço aqui é um trabalho que está sendo útil. Então, isso para mim é o mais importante. Então, é isso. E então, gente, por hoje, né, eu vou fechando aqui. Se vocês não têm nenhuma pergunta para fazer, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Quinta-feira eu estou de volta aqui com outra live, né? Minha live de quinta-feira. E na quinta-feira a gente vai conversar, como essa semana eu venho trazendo nas aulas do evento Sexualidade se Aprende em Casa. Eu venho trazendo esse conteúdo sobre segurança psicológica, né, de uma forma intensa, né, porque foi algo que eu descobri e que eu achei que, sabe, tem tudo a ver com essa situação que é a conversa sobre sexualidade em casa. Então, nas quinta-feira, a nossa live vai ser, vamos conversar sobre segurança psicológica? Então, quem ainda não assistiu às aulas do evento, não essas lives, mas a aula do evento Sexualidade se Aprende em Casa, assistam, anotem as suas perguntas, anotem os seus comentários, anotem as suas dúvidas e tragam na quinta-feira para a gente trocar esse conhecimento, que eu acho que é um conhecimento de todos nós, né? Não é um conhecimento meu, é um conhecimento para a gente trocar o que cada um sacou disso, né? Teve uma mãe, sabe, que me mandou um depoimento lindo, dizendo, Lena, agora eu entendi porque eu me separei do meu marido, eu não tinha segurança psicológica nessa relação. Olha que coisa fantástica, sacada que ela teve. Então, na mesma sacada que ela teve com o marido, também vai começar a ter em relação a algumas circunstâncias que a gente vive na nossa vida, seja com os nossos filhos, seja com os nossos amigos, seja com os nossos maridos, seja com os nossas mães, seja com os nossos... Olha, enfim, gente, esse conteúdo é um conteúdo da nossa vida, dos nossos relacionamentos. E eu trago ele aplicado a essa conversa sobre sexualidade. Então, na próxima aula, que é a de amanhã, eu vou trazer ele exatamente como é que ele se encaixa nessa conversa sobre sexualidade com seus filhos. Então, quem não se inscreveu, se inscreve. A aula de amanhã, relação mãe-filho, uma relação sem medo. E conto com todos vocês amanhã no evento Sexualidade se Aprende em Casa. E até quinta-feira. Estarei também aqui com vocês quinta-feira para a gente conversar um pouco mais sobre esse conceito, um conceito novo, né? Pelo menos novo nas relações com os filhos, da conversa sobre sexualidade, que é, vamos falar sobre segurança psicológica? Então aguardo todos vocês na quinta aqui e no meu evento amanhã, né? Quem não se... Aliás, já, né? Quem não se inscreveu, se inscreve já, que você já vai ter já o acesso a essas aulas, tá bom? Um grande beijo para vocês e até quinta-feira. Peraí, tenho a... A Silene colocou, tem maratonada Lenaflix. Ai, gostei, Silene. Por essa eu não esperava. Muito bom. Bom, gente, então, um grande beijo para todo mundo e a gente se vê aqui na live na quinta-feira e no evento Sexualidade se Aprende em Casa ainda hoje, né? Fica ligado aí no link de vocês, faz a sua inscrição, quem não se inscreveu, e quem já se inscreveu, vai lá e assiste a aula de hoje, que amanhã já vem outra, e para você entender de amanhã, é importante que você tenha assistido a de hoje, tá bom? Tchau, gente. Até lá.
Comunidade Facebook, vocês que estão aqui assistindo pela comunidade, eu nem disse um alôzinho para vocês. Que bom, todos vocês que fazem parte aqui da nossa comunidade, das pessoas que se inscreveram, um grande beijo, continua aí, façam os comentários, coloquem aí na nossa comunidade o que vocês acharam, o que foi que vocês aprenderam, o que vocês querem aprender, né? O que eu não disse que vocês queriam ouvir. Então, vai lá e comenta, esse é o nosso espaço para vocês comentarem logo depois que vocês assistirem às aulas, tá bom? Grande beijo. Tchau.